Vamos reagir à indústria da música. Meu nome é Randy Kindai. É Já só era, botar pô. dinheiro, pô. A música hoje virou número. Só que, mano, eu não sou dessa fase, eu não sou dessa época. Só que a música hoje, se você quiser ter 50 milhões de seguidores, você pode ter, consegue, pô. né? Se você quiser que sua música bata o top 1 no Spotify, vai bater, pô. Tem alguma mentira pra isso? Alguém não sabe disso? Alguém tá desavisado disso? Eu tô contando alguma novidade. É só pagar. Se ninguém sabe disso, eu vou dizer pra vocês, o sucesso hoje é número. E isso é uma porcaria. Por quê? Se você quiser que sua música seja primeiro lugar no Spotify, no YouTube, que seu Instagram seja estourado, é só pagar. Essa é a verdade. Com 500 mil reais, se eu jogar 500 mil reais na minha conta e qualquer pessoa que você quiser, eu faço ela explodir. Com 500 mil reais. Qualquer. Ah, mas cara, não sabe cantar. E não... Qualquer pessoa. Mas que as músicas são escutadas por robôs, por fazendas de robôs, de bots, a gente sabe disso. E aí você vai. E lembrando, em Angola, o Spotify está a começar o pagamento agora, né? Então, ainda não tem muitos pagamentos do Spotify. Então, você pode ouvir as músicas ainda sem muitos anúncios. Mas daqui a pouco os anúncios vão começar, tal como outras redes sociais que nós temos aí. Aí você coloca visualizações, ouvintes mensais na música, essa música sobe, ela começa a engajar lá, mesmo sendo ruim, e ela estimula o cara da base de novo, volta no compositor a compor aquela caca. E faz mais caca porque deu certo aquilo. Os caras que compõem todas essas músicas pop moderninha que você escuta no rádio aí, é tudo cara da minha idade pra cima que compôs e produziu. O artista ou banda que você vê no show é praticamente um laranja. No máximo eles fazem a performance. Hoje Esse homem é um dos maiores pianistas do Brasil e do mundo. É bem famoso na China. o artista, quando vai produzir um álbum, ele forma uma gig de compositores. Pô, vamos compor, vamos tirar um mês aqui pra compor pro Igão, porque o tema dele vai ser, cara, ele vai gravar um DVD na Paulista, em São Paulo, a temática vai ser São Paulo mesmo. Ele já compõe pro seu projeto, on demand pra você, sob medida pra você. Essa é a vibe hoje mundialmente. Na grande maioria, os hits de sucesso, os artistas principais estão envolvidos na composição e produção. Aí você assiste documentários ou making-offs e vê eles lá no estúdio, opinando, tocando violão, compondo letra. Mas é tudo mentira! O que você acabou de assistir nada mais foi do que 4 artistas bem conhecidos e conceituados em diferentes estilos musicais falando sobre algo que poucas pessoas têm coragem. A indústria da música é uma grande mentira e os artistas são falsos. Esse vídeo é quase uma denúncia, porque eu estou prestes a te mostrar que muita coisa que você acreditou a vida inteira sobre essa arte era falso. Mas calma, pra entender tudo isso, você precisa saber como ter sucesso no mundo da música. E eu vou te ensinar agora em menos de 2 minutos, sem precisar cantar, tocar e nem compor. Pra ser sincero, você não precisa nem ser um artista, muito menos ter ensino médio completo, boa oratória e comunicação. Na verdade, se você se comunica igual um paulista de quebrada ou carioca de favela, é até melhor. Pegou o cronômetro? Então vamos lá. Anota aí, o primeiro passo é ter uma aparência marcante. Eu tô chocado. Chocado. Vamos assistir. Nada de ser um professor de ensino médio, aposentado e calvo. Ou você chama atenção por parecer um modelo de passarela, ou por ser muito esquisito. Seja um cabelo colorido, tatuagens bizarras, ou quem sabe ter um corpo igual às formigas do MIB Homens de Preto. E eu digo isso com todo respeito às formigas. Segundo passo, seja uma figura polêmica. Só música não basta. Você precisa causar. Diga besteiras colossais no Twitter, fale que é o melhor cantor da atualidade, ou, sei lá, use sua prisão como estratégia para lançar álbum novo. Qualquer coisa serve, desde que te coloque nos Trending Topics. Terceiro e último passo, tenha um padrinho. E não, eu não falei esse termo por coincidência, você realmente precisa de um. Ele pode ser tanto um um empresário bem sucedido no ramo de substâncias ilícitas, quanto uma gravadora. Talvez os dois juntos, não importa. Eles só servirão para bancar os seus clipes. Em Angola acontece muito, né? Muitos artistas procuram patrocínios. Só que esses patrocínios vão exigindo coisas, exigem muitas coisas estranhas, né? Eu tive a história de um artista aí que disse que recebeu uma casa, um carro, mas esse patrocinador, esse padrinho, queria mais. Ele queria mais do artista. Ele queria explorar
alguns desejos carnais, se vocês me entendem, né? Pegar uns influenciadores grandes É pra dançar sua complicado, música mudar música é e complicado. algumas fazendas de robôs pro seu som chegar no top 10 do Spotify naturalmente. Lembra do que eu disse? Você não precisa cantar, tem autotune, não precisa tocar um instrumento, já que um DJ vai te acompanhar em todos os shows com playback. E as letras, bom, elas serão feitas por um grupo de músicos bem mais experientes que você, que sabem escrever aquilo que faz sucesso. O seu trabalho será apenas viver um personagem nas redes sociais, polemizar bastante para trazer audiência e fazer uma meia dúzia de shows com um salário variável entre 100 a 1 milhão de reais por mês. E aí, topas? Eu faria esse acordo. Se você achou toda essa proposta um grande exagero, agora vem a melhor parte. Você ainda vai ganhar um Grammy. Isso não só é completamente possível, como aconteceu. É uma estratégia que os culturistas usam muito, né? Eles querem causar, aparecer, fazer show, né? E cantar mesmo, que é bom, são poucos. Os culturistas mais famosos hoje são os que mais fazem esse tipo de aparição, né? Então faz sentido, é algo que parece que funciona. Apareça mais, canta menos e seja visto. É assim a indústria, né? De verdade. E não foi aqui no Bostil, calma que eu já vou chegar nele. No fim dos anos 80, uma dupla de dançarinos chamada Milli Vanilli chegou no topo das paradas nos Estados Unidos com apenas um único álbum de estreia. O sucesso foi tão grande que em pouco tempo eles receberam o Grammy em 1990. Mas tudo deu errado quando no meio de uma apresentação o playback parou de funcionar e eles ficaram sem reação. Olha o vídeo aí. Tempos depois, o produtor veio a público dizer que eles nunca cantaram nenhuma música, apenas dublavam, e eram contratados para performar em shows e na mídia. Com um deles, inclusive, Milli Vanilli fez muito sucesso. Muito sucesso. Quem é dos anos 90, 80, conheceu Milli Vanilli. se comparando a grandes nomes Muito como Bob sucesso. Dylan, Elvis Presley e Mick Jagger. Ou seja, eles cumpriram todos os requisitos da proposta que eu acabei de mostrar e fizeram muita grana. Isso ainda numa época onde não existia Instagram, tigrinhos, marcas grandes patrocinando o lifestyle de artistas ou qualquer outra facilidade de hoje em dia. Para fazer sucesso, você tinha que bombar nas mídias tradicionais como televisão, grandes shows, rádios e vender muito, mas muito CD. Eram tempos onde cada artista precisava ser tudo e mais um pouco, ter ótimas apresentações, saber dançar e cantar ao mesmo tempo, performances incríveis e, claro, lançar muitos álbuns e clipes para alimentar os fãs. Não era como hoje em dia, que você estoura uma música falando 2 frases e fica famoso para sempre, como Manuel Gomes. Para você ver que o mundo da música tem mentira desde tempos antigos. Mas se você achou bizarro toda essa história do Vini Vanilla, saiba que eles são apenas a ponta do iceberg de algo muito maior. Porque aqui no Brasil, principalmente, essa fórmula de fabricar artistas que não têm talento é mais comum do que você pensa, e deixaria o empresário dessa dupla de queixo caído. Parece loucura, mas existe uma grande chance do seu cantor ou cantora preferido não saber cantar, tocar e nem compor. Os números deles são falsos e lá no fundo ele é apenas um produto. Muito lucrativo por sinal, que gera milhões de reais para os seus donos. E nesse momento, você deve estar se perguntando: quais artistas famosos são fabricados? Como eles fazem Acho isso? que Angola tá passando por isso agora. Você, além de cantar, tem que fazer esquema, tem que ter uma vibe, então cantar somente já não é suficiente, mas assim, Michael Jackson nos ensinou isso. Michael Jackson trazia o pacote completo, né? Então aquela atmosfera de mistério e danças, isso tudo. Acho que Angola está passando por uma boa fase de criação. Acho que falta somente a parte do dinheiro, né? A indústria em Angola ainda tá fraca. Quem são os responsáveis por trás? Bom, se eu responder a primeira pergunta, infelizmente eu sou processado ou coisa pior, porque como várias vezes aqui no canal, eu tô prestes a mexer num pequeno vespeiro, já que a fabricação de artistas por aqui envolve tráfico de drogas, crimes e muitas coisas que você já deve ter imaginado, mas eu vou responder as outras duas, beleza? Aí você liga os pontos por aí. E se você deixar um like e inscrição agora mesmo, eu garanto que um dia vai conhecer o seu ídolo. Eu só espero que não seja o P. Diddy. Por isso, meu nome é Samuel e hoje eu vou te revelar alguns podres da indústria musical que você provavelmente não sabia.
Apesar de parecer só uma brincadeira feita no início do vídeo, hoje em dia, de fato, todo artista famoso é um produto fabricado que gera lucro para algo ou alguém, seja ele realmente talentoso ou não. Isso porque, eu não sei se você sabe, mas viver de arte no Brasil é igual passar fome, não é só um meme. Isso significa que qualquer cantor ou cantora grande que você vê por aí, com certeza tem um longo contrato fechado com alguma gravadora, que geralmente é bom só pra gravadora, tá? Mas vamos por partes. Pra ficar ainda mais fácil de entender, pensa que o mercado da música é igual ao futebol. Os artistas são os atletas e as gravadoras são os times. Você já viu algum atleta famoso que não joga em nenhum clube? Pois é, isso não existe. Quando a gente escuta aquela famosa É isso aí, o buraco é mais embaixo. frase de tal artista é independente, logo vem à cabeça pessoas que se apresentam apenas em restaurantes ou em bares dentro da própria cidade. E isso não significa que esses artistas sejam ruins, muito pelo contrário, eu mesmo conheço ótimas bandas, mas é como se o Cristiano Ronaldo e o Messi estivessem jogando futebol numa pracinha de bairro e não num estádio lotado. Sacou a diferença? Eles até podem ser brilhantes, mas ninguém paga pra ver, até Não que é só um no Brasil, não. Não é só no Brasil. É Angola também. olheiro descobre e leva pra um time profissional. E não ironicamente, é assim que muitos jogadores e bandas surgem, não é? Ou seja, essa é a primeira regra que você precisa entender sobre o mercado da E assim, não precisa ser só para a gravadora. Nós lançamos a abreolho.ao, em que você pode acessar como artista independente, colocar tua música lá e vender diretamente pro fã. E pode vir com a tua gravadora também. Tem a parte de organização de distribuição de lucros, que é ótimo. música. Todo grande artista tem algo ou alguém por trás. E às vezes, não é bem quem você imagina. Outro conceito importante é como o sistema funcionou ao longo dos anos. E eu gosto de separar em 3 eras: a do talento, a da mídia e da polêmica. Nos anos 50 e 70, muito longe de Instagram, dancinha do TikTok ou YouTube, não existia nenhum atalho para você ficar famoso além de talento natural e muito esforço. Elvis Presley começou cantando em pequenos estúdios de shows locais até assinar com uma grande gravadora e explodir. Os Beatles seguiram o mesmo caminho, só depois de anos se apresentando em Artistas que se apresentam em restaurantes, isso é bem comum no Brasil. Muitos artistas fazem carreira assim e ganham um bom dinheiro. Alguns são explorados. Isso é verdade, alguns realmente são explorados, mas muitos ganham dinheiro fazendo cover nos restaurantes e bares por aí da vida, e alguns em eventos privados. Também existe esse mercado em Angola, é um pouco mais fechado. No Brasil nota-se que é um mercado mais independente, né? Você faz o contrato com os donos dos eventos e você vai se promovendo e promove a tua música. Em Angola, está ainda é um mercado um pouco fechado. Esses contratos, bons contratos, ainda são para círculos fechados. É a nossa realidade ainda. bares de Liverpool e Hamburgo que conseguiram o sucesso. E, se você fosse negro, a dificuldade era multiplicada. Já em 80 e 90, chegou a época dos clipes bem produzidos e do CD, que geravam bilhões de reais todos os anos para as gravadoras. Aqui, o talento era essencial, e além disso, você precisava tê-lo em mais de uma área, como, por exemplo, cantar, dançar e performar em cima do palco tudo ao mesmo tempo. Michael Jackson e Madonna são os maiores exemplos dessa época. Afinal, nenhuma pessoa podia acompanhar suas vidas fora do palco por alguma rede social, então a hora de brilhar era única. E claro, o rock também foi bem relevante nessa época, principalmente aproveitando a cena do underground e a juventude revoltada. E isso tudo ficou mais ou menos estável e sofrendo poucas mudanças até os anos 2000, com a popularização ainda maior dos clipes. Quem aí lembra da MTV, por exemplo, do MP3 e coisas do tipo? Mas, a partir do surgimento da internet e das redes sociais rápidas, tudo mudou. Se antes, para fazer sucesso, você ainda precisava ser talentoso em alguma coisa, já que até mesmo a dupla Milli e Vanilli eram ótimos dubladores e dançarinos, hoje absolutamente qualquer artista pode ser fabricado do zero. Primeiro, não sabe cantar? Sem problemas. Um bom autotune com os plugins certos transformam até um berrante de boi em algo afinado. Segundo, você é feio, pobre, mal terminou a escola ou já foi envolvido com o crime? Relaxa, isso é exatamente o que a indústria procura. Afinal, lembre-se que no Brasil, pobreza é sinônimo de humildade, favela virou status e ser do crime significa ser descolado e ter muitos seguidores. Logo, você é perfeito para ser lançado.
essa questão racial em países desenvolvidos caucasianos ainda é um problema. Mas assim, se você canta, faz sucesso, você consegue transpor essa barreira. Mas para quem está a começar, ainda tem um pouco de dificuldade. Alguns cantores famosos dizem que não, mas a realidade é que se você não tem notoriedade em qualquer parte do mundo, principalmente num país caucasiano, realmente você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas é o mundo que nós estamos, é a nossa realidade, vamos trabalhar com isso. Isso é só mais uma barreira para superar na tua carreira artística. Terceiro, se mesmo com a estética ideal e a voz alterada por autotune, sua música não fez sucesso, fica tranquilo. Com as chamadas fazendas de streaming, milhares de bots vão tocar ela em looping até viralizar artificialmente. Além disso, seus empresários vão pagar influenciadores gigantes para dançar sua música com refrão chiclete no TikTok, empurrando até para quem não pediu. E assim, é impossível não virar um hit. E por último, você só precisa ser polêmico mesmo. Enquanto uma equipe de compositores escreve... É isso que falei antes, né? A impressão que dava é que antes os artistas se esforçavam mais e hoje em dia é mais polêmica, é menos show nos palcos e mais show fora dos palcos, na vida pessoal. É mais ou menos assim que tá agora. As suas letras e a gravadora cuida do seu marketing, dê cavalinho de pau em frente à polícia, suba no ônibus, fique parado num edifício alto ou qualquer coisa do tipo. Apenas cuidado para não ser preso de verdade, hein? E isso são só exemplos, beleza? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Eu juro. Então, agora que você já sabe como se cria um artista em 2025, a outra pergunta é: quem tá lucrando com isso? Porque não é só o Spotify, o TikTok ou as gravadoras. Tem gente muito mais poderosa e perigosa. Uma produtora de funk que estaria ligada ao PCC. Relógios de grife, que somam cerca de R$500 milhão. Mansões, dinheiro vivo e um altíssimo padrão de vida. Mas tudo isso de origem duvidosa, segundo a polícia e a Receita Federal. No dia 1º de fevereiro de 2025, o cantor de funk conhecido como JP, famoso pelas músicas e também pelo seriado Sintonia, que é um grande sucesso da Netflix, fez uma declaração de fé ao vivo no final de um show, agradecendo os fãs pela trajetória e dizendo que aquela foi sua última apresentação. E eu, como um grande fã de funk e da fé cristã, fiquei... Em Angola não. Em Angola não. Parecer ser ainda assim, mas ser do crime... Em Angola é complicado. É complicado. Tem os grupos HDAs aí, os outros grupos de Babilônia, e eles já fizeram vários vídeos aí no YouTube explicando que a vida é dura. Tudo bem, tem uns que conseguiram e hoje mudaram de vida, mas em Angola é algo um pouco mais restrito, né? Então, você não consegue se esconder tão bem aqui. Fiquei sabendo, por ser a junção de dois assuntos que eu gosto. Na época, a primeira coisa que eu pensei foi: o cara fez muito sucesso, fez muito dinheiro, aproveitou a vida até não poder mais e depois foi pra igreja zerar a quilometragem. Nenhuma novidade acontecendo. Só que pouco tempo depois, ele começou a aparecer em vários podcasts cristãos contando sua trajetória e eu me interessei. A verdade é que ele quebrou um contrato milionário com a sua gravadora e casas de aposta e ficou devendo mais de R$3 milhões, que segundo ele, era impossível de pagar, pois não guardava nenhum dinheiro. Padrão, né? Como qualquer funkeiro emergente de 20 e poucos anos. Só que o que de fato me chamou a atenção foi... quem eram os donos dessa produtora? Eu era de uma produtora muito grande de funk, e aí quando chegou nesse meu melhor momento de carreira, uma nova produtora foi criada, e eles queriam um artista do momento para poder alavancar. Deixa o seu like. Se tá gostando do conteúdo, deixa o seu like. Coloca o dedo no like. Essa produtora no mercado. E eles me compraram. E eles pagaram, na época, R$3 milhões pra essa outra produtora. E eles só me transferiram. Fosse um passe. Isso, esse dinheiro foi pro empresário, eu só continuei fazendo o que eu fazia em outra produtora. E a produtora começou em 6 meses a me convertir. Nesse dia eu fui lá conversar com o empresário. Entrei na sala com ele e falei: eu não vou mais postar, eu não quero fazer os shows. Eu já cumpri tudo que tinha pra cumprir da agenda até aqui sem eu querer. E ele falou: tudo bem, porém eu não sou seu empresário. Eu falei: como assim? Ele falou: olha, só represento isso. Mas... E aí foi quando eu comecei a entender que eu queria
crime organizado fazia parte, eles tinham investido naquilo, então quem me comprou não tinha sido aquele empresário. E aí foi quando a gente teve que conversar com esses caras que são envolvidos nisso, né? E eles falaram, a gente quer nosso dinheiro. Se quer sair, tudo bem, mas a gente quer nosso dinheiro. Quando a gente pagou, foi de uma vez. E a minha família começou a passar um período debaixo de ameaça mesmo. É um seriado top, hein? Assistam. Sintonia Netflix. Recomendo, recomendo. Bom demais. Minha família, eles tentaram me destabilizar de todo jeito. E eu só tinha Deus, cara, pra me sustentar. Essa bomba de que até a própria produtora era envolvida com o crime organizado não podia ter vindo em hora melhor. Recentemente, nomes como Pose do Rodo e Oruan foram presos por suspeita de associação ao tráfico de drogas. Não por um nem dois crimes, mas vários. Oruan, inclusive, segue preso até hoje. E isso tudo no Rio de Janeiro, não por acaso, berço de várias organizações e também do funk. Só que em São Paulo, a parada foi ainda mais bizarra. Ao invés de artistas, duas das maiores produtoras do país, a Love Funk e a GR6, entraram na mira da Polícia Federal, também por suspeita de ligação com o crime organizado. É isso aí, pessoal. E essa é a indústria da música. Comente, deixa nos comentários aí a tua opinião, o que você achou sobre isso. E até o próximo vídeo.